Ó, a gente já está ao vivo. E Esperar aí, uns minutinhos. pessoal? Se alguém vai entrando. Estamos ao vivo, então. Estamos ao vivo. Maravilha. Eu estou mandando uma mensagem para alguns grupos aqui. Oliver, é no YouTube, a gente já está ao vivo lá. Salve, Rico, beleza? Ô, Ricão, entra no YouTube lá, dá uma força. Já está aberto a live, já já a gente inicia o bate-papo. A professora Thaís já está ao vivo com a gente aqui. Estamos ao vivo, minha gente. Bora lá. Ó, o pessoal aparecendo aqui. E aí, Marcos? Dá uma força para nós, vamos lá no YouTube. Já estou com a live aberta lá junto com a professora Thaís. Só chegar lá, vamos conversar um pouquinho sobre permacultura. É isso aí, valeu, Thaís. Assim que terminar aqui a transmissão, ela já vai estar no meu canal. Depois eu te ensino como é que você faz o download. Mas não Tá esquece. tranquilo. Eu vou ter que. A gente olha no YouTube mesmo e é facinho. Você faz o download e daí coloca no seu canal também. Não, sim, tá tranquilo. Já já a gente começa a conversa, o pessoal que está chegando aí. Professor Yuri enviando os links para os grupos e vocês que quiserem convidar os amigos, estão interessados em praticar a permacultura na cidade. Vem que tem. É isso aí. Vamos ver se vai entrando mais alguém, senão a gente já inicia. Que são alguns amigos. Você está vendo os comentários aí, né? Na tua Não tela, dá para vejo. ver ali na lateral os comentários? É só eu que estou vendo, então? Ixi, ela saiu. Calma aí, pessoal, que ela já entra de novo. Fica aberto para vocês fazerem perguntas aí, tá, pessoal? Quem tiver online com a gente aí, tá? Fica aberto para as questões. E aí, Thaís, como é que você tá? Tudo bem? O Guerreira, quiser assistir a live, já tô ao vivo no YouTube ali, tá? O link na bio, só entrar no meu canal. A gente já está ao vivo, já vamos iniciar a conversa. Falar um pouquinho sobre permacultura, agricultura orgânica, modelo sustentável de produção da nossa cidade aí, né? Salve, Saulo Caetano, ô guerreiro, tô ao vivo no Instagram, chamando o pessoal para ir para minha live no YouTube, tá? Estamos iniciando aqui no YouTube uma live junto com a professora Thaís e Ruth, falando um pouco sobre permacultura. Só chegar lá. E aí, Vitor? Ô, Vitor, vai ver o professor lá no YouTube. Entra no meu canal lá, tô ao vivo lá no YouTube, Vitor. Então, Thaís, acho que a gente já pode ir começando. Pessoal, tem várias pessoas aqui acenando para mim no Instagram e eu vou chamando o pessoal, tá? Tá Pessoal, certo. beleza? Beleza. Então, tá online, pessoal. A proposta de hoje é falar um pouco sobre permacultura, desmistificar um pouco aí, mostrar como é funcional a aplicação prática do conceito de permacultura no desenvolvimento da sociedade aí, né? E a Thaís vai compartilhar com a gente, então, um pouco da experiência dela, da formação dela, enfim, vamos fazer esse bate-papo aí, vamos ver onde a gente chega com essa conversa. Então, por favor, Thaís, se apresente.
Obrigada, Yuri, pelo convite, né, e por essa temática tão, assim, primeiro, o que é permacultura, né? O pessoal já fica assim, poxa, essa palavra é tão diferente, né? E aí já começam as reflexões, né? E quanto mais aplicação prática, e aí é todo esse conhecimento, né? Mas, assim, agradeço estar entre professor, né? Sou professora também, assim como o Yuri, né? Eu me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, trabalhei muito tempo como educadora na rede particular, me mudei para o Nordeste, conheci a pedagogia Waldorf lá e comecei a trabalhar numa escola rural. Isso foi no ano de 2017. E aí foi lá que eu conheci a permacultura e a bioconstrução. Então, a partir dessa experiência, porque assim, lá as crianças no primeiro ano da escola, que foi 2016, as crianças de 13, 14 anos, junto com o professor delas, que é arquiteto e permacultor também, eles fizeram um forno, né, e um fogão a lenha, usando técnicas, né, de bioconstrução. E aí eu comecei a me questionar, porque eu vim de toda essa formação acadêmica tradicional, né, com livros, com biblioteca, que a gente não tem muito esse contato, né, com a terra direto, mesmo na formação do cuidado com a terra, né? Quem lida direto com a terra, quem vai lá com a enxada, quem vai fazer o buraco, né? Normalmente não são as pessoas que planejam essas áreas, né? E aí a gente percebe duas coisas, que eu acho que é bem importante, assim, para a gente começar a refletir, e aí eu já vou jogar para você dizer sua opinião, tá, Yuri? Porque, assim, aí a gente tem essa formação tecnicista, vamos dizer assim, de planejamento, né? E essa formação de utilizar os materiais naturais na prática, ela é zero. E ela é completamente substituída por concreto, por outros materiais, né? E aí me veio muito esse questionamento, né? Por que essa educação ela não é difundida, né, entre as pessoas? Porque elas são técnicas simples. Crianças, né, de 13, 14 anos bem instruídas, elas conseguiram fazer uma coisa complexa, vamos dizer assim, né? Um forno que funciona, né? Usando fogo, aquela questão térmica, né? E aí que começou esses meus questionamentos, assim. E para a gente começar essa conversa, né, ia falar para você como que você vê, né, esse destoante, assim, né, formativo que a gente... Em relação à educação, você fala, por que não se ensina isso para nós, né? Olha, eu fiz tem até um vídeo que eu fiz no canal, que eu coloquei um título bem polêmico. O título é assim, Escola, pensa em um lugar chato. Por que eu fiz isso? Porque uma das primeiras reflexões que eu comecei a fazer como professor cara, educação é isso, é uma criança ficar sentada numa cadeira 5 horas todos os dias, sim, e aí ela se prepara para entrar para fazer uma prova para um vestibular que não tem nada a ver com o que ela vai fazer na faculdade. E depois na faculdade, por mais que a faculdade ela é mais ampla, principalmente para quem procura, né, quem vai participar dos grupos e tal, nós ampliamos a nossa visão através da pesquisa, mas a gente vai para a sala de aula também. E o ensino se limita àquilo, a sala de aula. Sim. E aí depois a gente vai para o mercado de trabalho. Então eu comecei a pensar nisso. Falei, por que a gente não tem uma educação mais prática? Né? Por que, por exemplo, eu não aprendo a arrumar o computador que eu uso, a arrumar o celular que eu uso, eu não aprendo a construir a casa que eu moro, eu não aprendo a fazer a gestão dos resíduos que eu produzo no meu dia a dia? A minha reflexão sempre foi essa. E daí, a partir disso, eu acredito fielmente que se nós tivéssemos uma base educativa um pouco mais prática, levando em consideração todos os temas que nós devemos tratar, né, sem tirar isso da grade, claro, mas se nós tivéssemos uma educação mais prática, talvez o pessoal visse esse conceito de permacultura, sustentabilidade, com outro olhar, sabe? Sim. Essa é a visão que eu tenho. E aí, assim, uma coisa que foi muito curioso, porque eu trabalhei nessa escola, fui fazendo umas anotações e eu precisava produzir meu TCC do seminário, né? Uhum. E aí, como eu estava bem fazendo curso de permacultura, fui morar no instituto, tinha saído da escola já, e aí eu produzi um TCC fazendo paralelo com as anotações do que eu tinha vivenciado, né, no ano de 2017, e peguei as pétalas da permacultura, e eu fiz isso, né, como se ali naquela escola as crianças já estivessem vivenciando as pétalas da permacultura. Então, por exemplo, no espaço construído, as salas de aula lá são todas de bioconstrução, então
tinha mutirão de pai no fim de semana. No outro ano, eles já estavam implantando que as crianças faziam, por exemplo, as crianças do nono ano iam construir a sala do jardim de infância, ou a casinha de boneca, né, das crianças do jardim de infância. Então, já estava uma construção mesmo da própria comunidade, então eles realmente estavam tirando a própria escola do chão, e todo mundo aprendendo junto, né? Então, uma coisa que é bem interessante, porque lá eles trabalham com essa questão da pedagogia do fazer com as mãos, e com esse conceito de que o adulto é aquela pessoa que está fazendo algo sensato. Então, quando a criança está em um ambiente que tem vários adultos e várias crianças que estão trabalhando em prol de uma mesma coisa, ela aprende pela imitação, por olhar como aquilo é feito, né? E não somente com a instrução, que você dá a instrução e vai fazer outra coisa e a criança fica lá sozinha, né? Na verdade, é um entorno educativo, e esse entorno educativo, por si só, por a gente estar transformando aquele espaço. Então, eu que trabalhava na jardinagem, o que acontecia? Muitas crianças nunca tinham pegado na enxada. Então, eu mostrava lá, e eu também fazia pouco tempo, né? Pegava, para você tirar é assim. No outro dia, ela já explicava para aquele outro que não sabia no dia anterior, né? Então, era uma passagem de conhecimento assim muito rápida. E aí nesse meu estudo de fazer isso, né, de fazer um paralelo com as pétalas da permacultura e o que já estava acontecendo lá, era uma possibilidade da gente ter núcleos educativos. Então, não só uma escola institucionalizada em que as crianças são separadas por série, né, mas espaços que são transformados por pessoas que vão lá, famílias, muitas vezes vai lá o pai, a mãe e os 3 filhos, né? Com faixa etária diferente, mas que a gente tem esse espaço, né, educativo. E é isso que aqui em Maringá eu venho fazendo, né, com o projeto Experimenta Permacultura. Então, a primeira vez foi em abril desse ano, que eu fui na casa de uma amiga minha, ela pediu para implantar uma horta lá de 1 metro quadrado, e eu trouxe as ferramentas, sabe, igual você chegar, né, com a caixinha de ferramenta, a gente tem um espaço que não tinha nada e agora a gente vai transformar aquilo, né? Aí ela, o marido dela, a sogra, né, muitas vezes as crianças vinham, voltavam. Então, da gente ter essa possibilidade, 2 coisas, da gente utilizar a nossa força de trabalho, de pessoas que a gente conhece, para poder aprender a trabalhar com essas ferramentas que são simples, né? De manejo da terra, dos recursos que a gente tem, porque a luz solar é um recurso magnífico que a gente não sabe como utilizar, né? A gente aprende a olhar no livro, né? O mapa, né? O norte, sul, leste, oeste, mas assim, a gente não pratica isso no nosso dia a dia, né? A posição das casas, como que as casas são construídas, né? E como que bate o sol, que material? Então, são vários conhecimentos que influenciam diretamente no nosso dia a dia, porque é a nossa casa, né? Mas isso passa muito sem perceber. Então, a gente precisa de um lugar para estudar essas coisas. E você, Yuri, você já ouviu falar de escolas que têm essa pedagogia diferenciada, escolas técnicas rurais? Você já teve contato com esse tipo de formação? Eu nunca tive contato pessoal, sabe? Mas, assim, o Instagram, ele possibilita que a gente vá navegando e conhecendo um monte de coisa. Então, eu vi muitas escolas, assim, alternativas pelo Instagram. Eu não me recordo o nome de uma agora, mas uma que eu achei muito interessante, que chamava Cidade Escola, e aí tinha um nome, eu não recordo o nome. E aí era assim, eles mesmos que tinham construído todos os blocos lá de onde você tinha as aulas, os centros de convivência, as crianças tinham aula de hortaliças, colocavam a mão na massa mesmo, a botinha, tal, ferramenta na mão. Eu acho que isso que o futuro tem que ser isso, sabe? Eu vejo assim que cada vez mais nós estamos num grande problema, apesar de a gente estar usando o mundo virtual agora, a gente está usando de uma maneira correta, divulgando conhecimento e tudo mais. Mas as pessoas estão caminhando para uma virtualidade, assim, de você ficar inserido no mundo virtual. Os caras estão criando mesmo, nem o metaverso, que estão criando aí cada vez mais. Sim. E aí, a gente vai ficar nesse mundo virtual, dando valor para desenho, que nem, por exemplo, eu vi outro dia, hoje tem essa questão das NFTs, que são, tipo, mercadorias virtuais, né?
Então, o Neymar comprou lá 3 figurinhas a não sei quantos milhões. Pô, os rios estão sujos pra caramba. Caminhando aqui em Maringá mesmo, indo nos fundos de vale, tem cada lugar lindo, uns paraísos que a gente podia estar usando como lazer. São locais que a gente não pode ter acesso, que limitam o nosso acesso para preservar, e não está preservado, está tudo sujo. A água poluída. Eu falo, cara, então o que está acontecendo? Nós estamos dando valor para quê? Então, eu acho que isso é na nossa base de formação. Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 13 anos, eu já tinha essa questão de não jogar lixo na rua, né? Aí eu ficava brigando com os amigos para não jogar lixo na rua e a galera fazendo piada. Tipo, o cara. É o chato da parada. Então, tipo, um negócio, eu falo, gente, mas por que a gente não pode jogar um negócio no lixo? Por que a gente não pode olhar de uma outra forma para as coisas, né? Tentar construir um negócio mais limpo, tal. Né? Por que a gente não pode ter essa visão, né? Ô, Thaís, você falou que você foi para Bahia, correto? Não, eu fui assim, eu sou nascida e criada aqui em Maringá, eu fui para o Rio Grande do Norte, e lá eu conheci, Rio Grande do Norte, eu conheci a pedagogia Waldorf. Aí de lá eu comecei a fazer o curso de formação em Recife, e aí em Recife, que é essa escola Waldorf Rural Turmalina, que é onde eu tive toda essa experiência, onde a escola existe ainda até hoje, está lá funcionando, esse ano concluiu o ensino médio, o primeiro ensino médio do Norte e Nordeste do Brasil, né, de ensino Waldorf, dessa pedagogia. E Yuri tá por aí? Ih, será que ele caiu? Ih, Yuri caiu. Mas enfim, vou continuar falando que eu acho que ele vai conseguir voltar. Espero, né? E aí, nessa experiência, nessa escola rural, em 2017, eu resolvi sair da escola para desenvolver as minhas habilidades técnicas, né? Cheguei a voltar aqui para Maringá um tempo, mas aqui a gente não tem esse senso de formação, e nem aqui na região, falando de bioconstrução. Ah lá, voltou, muito bom. Aí, voltamos. Nós dois tinha caído. Tá, então vou pedir para você recapitular, Thais, desculpa. Então você está no Rio Grande do Norte, teve acesso com a escola. A escola rural, né? Comecei a trabalhar na escola rural, saí do Rio Grande do Norte para Waldorf de Pernambuco. E aí lá que eu conheci a permacultura e a bioconstrução e resolvi sair da escola para desenvolver minhas habilidades técnicas, porque até então eu era uma professora formada em ciências biológicas, eu tenho mestrado também na área de ensino de ciência, educação e matemática, só que eu não tinha formação nenhuma em bioconstrução, em nada, né? Eu fiquei trabalhando um ano na jardinagem e foi a experiência prática que eu tive com as crianças. E aí, nessa saída da escola, eu resolvi me dedicar a aprender a prática da arte, né, da bambuaria. Por isso que vocês estão vendo um monte de coisa de bambu aqui. Uhum. Trabalho também com agrofloresta, que é plantio de alimentos, né? E a própria bioconstrução, que é uma técnica que você pode construir casa, pode construir parquinho, pode construir muitas coisas, muitas estruturas, né? Mas o meu principal foco é assim, temos recursos na cidade, que eles são abundantes, sejam eles naturais ou não. Então, por exemplo, aqui em Maringá, a gente tem muitos bambus dentro da cidade. Então, são vários bambuzais, uma mina de ouro, vamos dizer assim, né, dentro da cidade, mas que a gente não tem pessoas que têm uma qualificação técnica, né? Tanto para identificar que aquilo é uma mina de ouro, como para formar pessoas capacitadas e começar a utilizar aquilo como matéria-prima. E, coincidentemente ou não, esses bambus também estão dentro das áreas de preservação das águas dentro da cidade, né? Que é bem esses lugares que você falou, que está poluído, que a gente poderia entrar para tomar banho. Isso não é possível porque o cuidado que o governo oferece tem um outro tipo de cuidado que eles não dão conta também, né? Uhum. Então, acho que a ideia aqui é assim, eu sou professora, você também. Eu tenho essa experiência com a comunidade da pedagogia Waldorf, né, que é uma comunidade, a sociedade civil organizada. Existem escolas Waldorf que são públicas, mas a maioria não é.
E a gente tem essa capacidade de bancar a nossa própria formação. Então, o que eu quero? Eu, Thaís, quero compartilhar meu conhecimento. Com quem? Com pessoas que querem trabalhar com sustentabilidade na cidade. Fazendo o quê? Aprendendo a identificar bambu na mata. A gente pode utilizar o broto do bambu na alimentação. Sim. A gente pode aprender a plantar, né, com formato de agrofloresta. Em 1 metro quadrado, a agrofloresta é muito produtiva, né? A gente tem a capacidade de regenerar as áreas e ainda ter uma alta produtividade. Então, para mim, assim, é uma dor que as pessoas não saibam disso. Que plantar é possível, é simples, vamos dizer assim, dá trabalho, mas é simples. E a gente pode voltar a ter a abundância e o cuidado que a gente já teve, né? Ou em sítio, né? Essa lembrança, né? Pelo menos na minha infância, assim, eu lembro de muita abundância, né? Então, Thaís, daí aqui em Maringá, então você tem a sua escola comunitária aqui. Então, aqui em Maringá, o que eu tenho feito é o seguinte: agora a gente vai para um espaço maior. Então, eu tenho feito o projeto Experimenta Permacultura. De onde que ele veio, né? E em março do ano passado, a gente começou a se reunir pela internet. Começou a estudar permacultura. Então, a gente lia junto, fazia encontro online, porque estava na pandemia, né? E a gente fez essa leitura até outubro, mais ou menos, lendo permacultura na cidade, conversando, né? E, ao mesmo tempo, a gente escreveu um projeto para poder bancar a nossa própria formação. Então, a gente fez o orçamento dele, para poder submeter ao município, a fazer parceria com empresa, enfim, para a gente conseguir ter essa possibilidade de experimentar a permacultura na cidade. E a partir disso, o que a gente tem hoje na cidade? Nós temos encontros presenciais, que fazem o quê, né? Ou a gente faz o manejo da terra e da natureza, que é transformar a calçada ecológica, modificar os quintais. Ah, por exemplo, Yuri, você mora em apartamento ou você mora em casa? Eu moro em casa. Então, você mora em casa e aí você não tem, a sua casa é toda concretada. A única coisa que tem é aquela calçada ecológica lá na frente, por exemplo. Uhum. E aí você pode dizer, olha, eu quero abrir a porta da minha casa para o projeto chegar até na sua casa. Então, são grupos de pessoas que se encontram comigo e com as minhas ferramentas e com o meu conhecimento, e nisso a gente transforma o espaço, tanto da pessoa que abriu as portas, né, como as pessoas que praticaram, porque elas muitas vezes nunca tiveram contato com ferramenta, nunca entenderam por que tem que peneirar a terra, como que é você preparar uma terra nutritiva, né? O que tem que ter lá? O que é que vem da cozinha direto que eu não preciso nem passar pela composteira, eu consigo mandar direto para a horta, por exemplo, né? Então, esse é um movimento que já tem. E um outro movimento que é dentro do Experimento Permacultura também é a Bambuzeria Escola Comunitária. E aí, esse projeto da bambuzeria, aí ele é um pouco mais, vamos dizer assim, aprofundado, né? Que são pessoas que a gente quer ter um espaço onde a gente possa praticar mesmo, porque daí já depende muito de maquinário, né? Então, além de você identificar os bambus da cidade, a gente ter ferramenta, furadeira, né? Acesso à energia, ter lugar onde deixar o bambu secar, onde o bambu tratar, né? Então, é isso que a gente tem aqui na cidade. Esse grupo de pessoas tem feito essas duas atividades, né? Ora na calçada ecológica, ora na bambuzeria escola, fazendo isso, né? Entendi. Então, que nem eu mesmo, eu nunca fiz um curso de permacultura, sabe? A ideia de sustentabilidade, eu tive contato com essa ideia já na faculdade. Eu acho que até conversei com você no dia que a gente fez os testes e tal, né? Que eu falei, olha, eu tive contato com a ideia de sustentabilidade, daí para mim aquilo era óbvio. Eu falei, não, isso aqui é o futuro, cara. Temos que desenvolver esse conceito aqui. Aí depois de um bom tempo, eu fui ter o contato com o conceito de permacultura por causa do Marco lá, do Marco da Casa Bill. Que daí ele e o Rui da Bambusa que foram fazer um curso lá na Morada Ecoa, em Santa Catarina, uhum. E daí comecei a ter contato com essa ideia de permacultura e tal. Mas quando eu era mais jovem, criancinha mesmo, o meu avô tinha uma chácara. Meu avô fazia um negócio bem massa. Ele tinha, na casa dele, isso era em Paranavaí, na casa dele, lá em Paranavaí tinha umas casas com uns terrenos muito grandes. Tipo, meu avô tinha galinheiro dentro da casa, assim, né? Era um quintalzão enorme, tinha galinheiro, tinha
moinho de cana, a gente moía cana, ele plantava cana no quintal, tinha jabuticabeira enorme. E aí toda a matéria orgânica dessas árvores ele ia varrendo todo dia, enchendo umas latas. Aí quando ele ia para a chácara todo dia à tarde, ele ia jogando isso na própria chácara dele lá, né? Mais a matéria orgânica que tinha lá também. E daí eu aprendi muita coisa com o meu avô, assim, porque ele foi passando um tempo, ele foi adoecendo, ele não tinha mais muita força. Então eu ia para a chácara com ele, ele ia dando as ordens. Faz isso aqui, pega isso aqui, não sei o quê. Sim. Então eu tenho esse conhecimento, assim, meio que de manutenção, sabe? Mas eu, por exemplo, que nem você falou, o que eu posso jogar direto na horta ou não? Não sei. Né? Aqui em casa eu fiz uma experiência, que a gente tem o jardim, e assim, toda a poda do jardim fica no jardim. Uhum. Isso eu não jogo para a rua, ele fica ali. E eu estava também colocando toda a matéria orgânica da cozinha também lá no meu jardinzinho. Então eu pegava a matéria orgânica da rua, que tem muita folha, e eu fazia uma lâmina bem espaçada, para não ficar um montinho, né? Deixava bem espaçado, cobria com a matéria orgânica seca, e foi dando certo. Só que daí teve um dia que eu fiz uma besteira, que eu peguei uma ração que estava vencida e joguei a ração e não cobri com matéria orgânica nenhuma. Eu não sabia, cara. A ração, cara, tem sangue também lá, tem proteína, né? E aí veio chuva, depois da chuva veio o sol, aí deu um fungo lá, que eu nunca tinha visto, um fungo preto assim, ficou um cheiro muito forte de carniça mesmo, parecia que um animal tinha morrido ali. Sim. Aí eu fui proibido de continuar fazendo isso no meu jardim. Já foi impedido de continuar a compostagem. Mas digamos que durante, assim, um mês e meio, 2 meses, toda a matéria orgânica da cozinha eu reciclei dentro da minha casa. Sim. Então, acho que essa prática, assim, que você comenta, né, de ter aprendido com seu avô, com outras pessoas, é uma coisa porque, assim, a permacultura, ela tá dentro dos humanos, né? Então, o Bill Mollison, quando ele chegou à conclusão lá e falou como que a gente sobrevive às crises e chegou aos princípios éticos, foi observando o comportamento humano. Então, por observar e interagir. Você observou o seu avô, né? Então, por isso que esse negócio da escola, né? Do entorno educativo, né? E do fazer, né? Então, você aprendeu com ele e daí você já foi fazendo e depois você fez. Foi impedido de continuar, mas, assim, a ideia é que a gente seja um cientista de nós mesmos, né? Porque essas coisas, elas precisam ser práticas e também entrar nos nossos hábitos. Então, não adianta você pensar em uma coisa muito mirabolante que você não vai dar conta de fazer no seu dia a dia. Só que o mais interessante dessa questão da permacultura é assim, que existem coisas que você pode fazer que ela, inclusive, pode te gerar uma renda. Né? Então, por exemplo, aqui em Maringá a gente está com calor absurdo, né? Eu moro aqui na Vila Morangueira, tem várias frutas dentro das propriedades das pessoas, também na calçada. Então, tem a possibilidade de fazer uma colheita de frutas e produzir geleias, né? E vender. A banana, por exemplo, você pode fazer um desidratador solar, que está muito quente aqui, né? Você desidrata e vende também. Então, assim, são maneiras de utilizar esse recurso, porque muitas vezes, assim, a sociedade, de uma maneira geral, vê isso como uma alternativa última, né? Se não der certo, eu vou virar catador de lixo. Tipo isso, sabe? Nada der certo o quê, né? Que tipo de formação? Então, não é muito valorizado, tanto pelas pessoas que vão ensinar a fazer aquilo, como para as pessoas entenderem assim, do tipo, é óbvio que a gente precisa dar conta do nosso lixo, né? E se eu tenho um monte de recurso natural abundante, por que eu vou trabalhar dentro de um ar-condicionado fechado, às vezes num lugar que eu nem gosto, né? Ou que não me faz bem, para poder juntar dinheiro e comprar mais coisas ainda que eu talvez não precise, né? Então, tá muito atrelado ao que você quer para sua vida, tá muito atrelado a ser prático, que às vezes tem dificuldade, né? Você pode até pensar assim, eu gostaria tanto de compostar, mas parece distante, né? De eu praticar. Então, eu vejo assim, essa necessidade formativa é da gente se reconhecer. Então, eu sou sua amiga, a gente junta mais uns 3 amigos que a gente vai começar a discutir como que a gente vai compostar em casa, como que a gente vai fazer. E a gente vai começar a estudar junto.
para mim é isso que é válido, né? A gente tá junto aprendendo a fazer o quê? A cuidar da nossa casa primeiro, para aí a gente conseguir extrapolar para o bairro, né? A gente conseguir fazer outras coisas, porque esse tipo de formação não vai ser oferecido na universidade, por exemplo. Eu não vejo isso. Eu vejo um movimento de dentro para fora. Como que você vê esse tipo de formação? Dessa parte de sustentabilidade, permacultura, não, de maneira geral, não é algo que está muito expresso dentro da universidade mesmo, não. Mesmo que nem, por exemplo, eu no curso de geografia, a geografia é uma ciência que ela lida com planejamento, né? O geógrafo, na parte do bacharel, ele é o cara que é o profissional que vai fazer o planejamento, assim, a sociedade está crescendo para cá. O que tem ali? Tem morro? Tem banhado? Como é que eu vou construir as coisas ali? Então a gente planeja, né? Constrói, não constrói, né? Junto com outros profissionais. Mas eram pouquíssimos professores que entravam mesmo assim nesse conceito de sustentabilidade, de permacultura mesmo, nunca vi ninguém falando, agricultura sintrópica, nada disso. Não tinha um professor, um grupo de estudo lá, um laboratório de desenvolvimento nesse campo. Eu não sei se você conheceu, lá na agronomia tinha o professor Osinaldo, lá na UEM. Ele trabalhava com sustentabilidade e agricultura orgânica. Que eu lembro que uma vez eu fui lá na fazenda da UEM para ver o projeto que eles tinham. Estava até meio largado, assim, sabe? E você vê como que é o descaso. Bem onde era o projeto de agricultura orgânica, os caras estavam jogando lixo lá. Caramba! Ficou depósito de lixo. Tipo, o lugar... Não, ele mostrou umas coisas pra gente, assim, eu lembro que um aluno que caminhou com a gente lá e tal, ele falou, ó, aqui tinha uma linha que era de plantação tradicional, e do lado tinha a linha deles de plantação orgânica. Ele falou, ó, só dá uma olhada no solo. Onde era a plantação tradicional, o solo estava o quê? Seco e encrostado. Ele estava tinha terminado uma cultura e ia começar outra, né? E aonde era a plantação orgânica, mesmo sem planta nenhuma, por causa da cobertura que eles tinham feito tudo, o solo estava úmido e pronto para o plantio. Não ia precisar fazer adubação química, nada. Estava tudo preparado, só para plantar lá. Então, eu vejo assim, você não gasta dinheiro, você diminui os seus custos. Por que não vou aplicar isso? Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à construção, assim, a bioconstrução mesmo. Qual que você acha que é a maior dificuldade da aplicação prática disso? Assim? Por exemplo, eu tenho um terreno, eu quero fazer uma casa, uma bioconstrução aqui. Legalmente eu posso? Quais são os impasses? Por exemplo, se eu quiser fazer um banheiro seco, isso aí para mim é genial, sabe? O que eu mais quero é fazer um banheiro seco. Posso, não posso? Como que funciona isso na cidade? Então, na cidade, principalmente em Maringá, você consegue... Os protocolos são todos online, assim, então isso também facilita bastante, né? Aí você precisa procurar um profissional que é especializado em esse tipo de construção. Então, que nem aqui em Maringá, a gente tem a Bambusa e tem algumas outras consultoras ambientais que pode te orientar nesse sentido. Mas, assim, pela legislação, e eu sei disso porque eu fiz, o ano passado eu fiz o primeiro semestre do curso técnico em edificações ali no JK, sabe? E aí a gente teve bastante contato com a legislação de Maringá. E lá tem assim, você pode construir até com um mutirão de bioconstrução. Você só precisa de um profissional que assine lá, um arquiteto, engenheiro, que assine o seu projeto. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal da Morada Viva, se eu não me engano, eles são do sul de Minas, que ele é arquiteto, junto com o CJ, que é permacultor também, que eles têm um programa de mini casas sustentáveis. Então, ele ensina você a fazer uma mini casa, né, de 15 metros, 30 metros, tudo com material sustentável e você mesmo constrói. Então, tudo isso tem na legislação, é possível você fazer isso. É mais fácil você conseguir fazer do zero, né, construir do zero, do que você fazer uma adequação, por exemplo, numa casa. Mas que, por exemplo, a casa aqui que eu moro, ela é uma casa de madeira, ela é de peroba, né? Então ela já tem a legislação dessa construção, dessa bioconstrução da primeira geração da cidade. Então isso vai variar, primeiro, de cidade para cidade. E segundo, é você ter um profissional habilitado que possa assinar por isso, né?
E como fazer, você pode fazer até com um mutirão familiar. Você consegue fazer isso. Então, por exemplo, a gente fez um banheiro seco lá na fazenda onde eu fiquei morando no interior do Rio de Janeiro. Aí estávamos eu, a arquiteta e mais as 2 pessoas que eram donas da fazenda. Então, em 4 pessoas, em um mês, a gente trabalhava umas 4, 3 horas por dia, mais ou menos, a gente conseguiu fazer um banheiro seco. Não era muito tempo, né? 3 horas por dia. Então, isso é uma coisa também que é interessante a gente falar, que o nosso ritmo de vida, né? A gente tem um ritmo de vida que parece que nós não vamos dar conta de fazer as coisas no tempo do dia. E quando se fala de permacultura, também é mudar um pouco isso, né? Sim. Ou eu estou muito errado? Não tá não. Assim, a gente, os próprios estudos, porque assim, é muito interessante, porque a permacultura, ela vem do meio acadêmico, mas ela não é reconhecida dentro do meio acadêmico, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito curioso. E como existem cálculos mesmo de previsão, de, né, gráficos, muitas coisas de trabalho mesmo, energia da natureza e força humana. Então, isso eu já ouvi muitos permacultores dizer que, assim, se a gente trabalhasse cada pessoa por dia durante 4 horas, para que todos tivessem energia, água, comida e abrigo. 4 coisas que a gente precisa. Então, durante 4 horas, você ia conseguir garantir isso para você. Nas outras 4 horas, você ia poder fazer o que você quisesse. Você poderia ser artista, você poderia, sei lá, cuidar de criança, poderia fazer qualquer outra coisa. Porque a gente estaria engajado nessa comunidade, vamos dizer assim, a gente cuidar perto, né? Olhando para os recursos naturais que a gente tem, utilizando a natureza a nosso favor, porque a coisa ia ser tão abundante, porque todo mundo ia ter isso, ia ter uma certa igualdade, sabe? E o tanto de energia que você ia precisar depositar, né? Então, aquelas pétalas da permacultura que a gente vê coloridas, nada mais é como um convite para você se olhar naquele lugar. Então, por exemplo, eu sou professora, então eu vou atuar na pétala de educação e cultura, mas também em ferramentas e tecnologias, porque eu trabalho com bambu, certo? Mas também no espaço construído, porque eu também trabalho com bioconstrução. Então, a sua atuação ali dentro da comunidade, você começa a perceber a sua potência, o que você pode oferecer, enquanto habilidade, né? A necessidade da comunidade e a gente conseguir organizando as ações que precisam ser feitas. Então, assim, parece que é uma coisa simples da gente buscar igualdade, vamos dizer assim, na sociedade, que a gente fala tanto, né? Só que ela está muito presa numa coisa que a gente não está habituada, que é o fazer com as mãos. Então, é você fazer pão, né, caseiro, porque essa parte de o plantio, né, orgânico, cuidado mão a mão, que é diferente de você ter um maquinário e você precisar passar com a máquina, né? Você ter monocultura. Então, são atividades que, assim, os nossos hábitos, eles são completamente outros enquanto sociedade. Então, tem muito a ver com isso que você falou do tempo mesmo, de como que a gente leva a nossa vida. De mudança de hábito mesmo, né? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu tô online aqui no Instagram e no YouTube. Quem quiser fazer pergunta, manda aí que a gente vai discutindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Se alguém tá falando alguma coisa. Tô lendo aqui. Então, acho que uma coisa que é bem importante a gente falar assim, educacionalmente falando, por exemplo, na sociedade hoje atual, para você conseguir um emprego, em nenhum momento considera o cuidado com as crianças e o cuidado com os idosos. É só uma responsabilidade individual, vamos dizer assim, né? Você falou uma coisa, então, eu poderia complementar isso aí, viu? Então, assim, para a gente realmente reorganizar tudo isso, como que a gente consegue ganhar dinheiro, né? Vamos dar um exemplo mais prático, assim. Eu tenho um idoso em casa, que é meu pai, meu tio, não interessa, mas ele é acamado e eu preciso acompanhar ele em casa. E podia ser uma criança de colo, né? Enfim, precisa de cuidado constante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como trabalhar em casa. Então, eu vou produzir pão, só que a partir do pão, do que? Eu posso pegar o pão da horta do vizinho.
porque lá ele planta mandioca, ele planta abóbora, ele planta batata doce, e muitas vezes a produção dele é tão grande que já dá para casa dele, para umas cestinhas que ele vende, e eu ainda pego uma restóia ali para poder fazer uns pães de fermentação natural e tal. Então, é uma integração de fazer que é diferente de, por exemplo, o que a gente tem na cidade? Muitas vezes a pessoa trabalha no centro da cidade, mas ela mora lá do outro lado, ela mora distante. Então, ela não tem. A única relação que ela tem com a casa dela no dia a dia é no fim de semana para descansar e para fazer a limpeza da casa dela, e no outro dia já começa a semana de novo. Então, a gente não tem, a gente não fica o tempo suficiente nas nossas casas para a gente reconhecer esses recursos e os comércios, modelos de negócio que a gente pode ter perto de casa. E a gente também não consegue ter tempo suficiente de estar no nosso trabalho, porque a maior parte das vagas de trabalho não tem a ver com sustentabilidade. Você já viu alguns cursos que são oferecidos gratuitamente pelo governo? Já viu, Yuri? De sustentabilidade? Você vê assim, por exemplo, formação de pessoas para o mercado de trabalho. Que tipo de curso que você vê anunciando para introduzir a pessoa no mercado de trabalho? Tá. Normalmente são coisas técnicas para a indústria, né? Normalmente é isso, né? Você não vê um curso técnico voltado para algo do meio ambiente. Tem alguma coisa, mas eu entendi o que você quer dizer. É pouco, é pequeno a questão, né? E assim, então uma outra potência que a gente tem bem grande aqui em Maringá, que são as hortas comunitárias, né? Que são espaços que já existem há muito tempo, a prefeitura já fazendo esse incentivo, muitas pessoas são beneficiadas, mas a gente pode ampliar muito mais com a permacultura. Então, por exemplo, um outro exemplo mais prático, né? Existe ali no Jardim Oásis a horta comunitária deles, que geralmente é uma grade fechada, tem os canteiros, as pessoas trabalham, trancam lá. Só que atrás dessa horta tem a espécie de bambu mirim, que é esse bambu dourado, bem bonito. Tem outra espécie de bambu mais grosso atrás, né? E uma outra ainda, um pouquinho, assim, uns 500 metros, 1.000 metros desse mesmo espaço. Então, a gente podia ter, junto com esse espaço de horta, um espaço de estudo das frutíferas que tem ali perto, porque ninguém faz o manejo e cuida, né? Porque se já estão plantadas, por que a gente não faz um estudo, né? Aqui na cidade tem aquela leucena, né? Que é uma árvore que espalha semente, assim, não sei se você conhece, né? Que ela é nativa, mas ela não é frutífera, né? Então ela toma conta de tudo, assim, ela é bem agressiva. Então, se a gente conseguir... Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu que tô aqui em Maringá, qualquer pessoa que está em qualquer outra cidade, conseguir vislumbrar um espaço, que espaço? Aqui em Maringá, a gente tem as hortas comunitárias e a gente já se aproxima disso, né? Ali perto a gente começa a fazer ações de permacultura. Como? Uma vez por mês. Primeiro domingo no mês, a gente vai até lá. A gente quem? Pode ser os vizinhos em volta, né? A gente vai nessa praça. Não, a gente vai no quintal da casa do fulano, que a casa do fulano não é grande, né? Então, o meu convite como educadora, nesse momento, é o quê? Que a gente continue junto e combinando essas práticas nos quintais de casa. Eu vou ter a minha casa, o meu espaço, claro que eu como professora, mas eu posso ir na casa de alguém para ensinar pessoas lá do outro lado da cidade, eu não importo com isso. Porque uma vez eu indo lá, as pessoas de lá já vão saber como fazer e vão continuar fazendo, mesmo não estando lá. Né? Então, acho que essa que é a ideia, né? Muitas vezes ela vai me fazer uma videochamada, olha, eu plantei os manjericão aqui, ó, mas eu achei que está muito sol, Thaís, olha só como que eles estão. E a gente começa a partir da experiência, por isso que se chama Projeto Experimenta Permacultura, a partir da nossa experiência prática e a nossa experiência de relação, porque eu estou aprendendo com você como a gente faz, a ter novos hábitos e adquirir novas formas de trabalhar na cidade, né? Sim. Ô, Thaís, enviaram uma pergunta para mim aqui no WhatsApp. Eu vou ler ela, daí a gente discute um pouquinho em cima. Pode ser? Claro. Muito se fala sobre a sustentabilidade dentro de grandes centros urbanos. Sabemos que essas práticas não são fáceis, mas podemos ilustrar.
construir espaços verdes que forneçam e produzam alimentos, que é o que você está dizendo, em pequenas áreas urbanas, incentivar a instalação de sistema de coleta de água de chuva em todas as construções, reaproveitar metano produzido em aterros sanitários para gerar biogás, incentivar iniciativas de catadores e cooperativas de recicláveis, destinar os resíduos orgânicos para o processo de compostagem, reutilizar óleo para a produção de sabão e destiná-lo de forma adequada. E então, você acha que alguma dessas práticas pode começar a ser estudada e aplicada na cidade do Brasil? Acho que até está sendo aplicado já, né? Então, acho que assim, todas essas práticas aí que foram citadas, e assim, eu vou já compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho estudado há pouco tempo, e para mim é assim, eu aprendo uma coisa e já compartilho, né? Eu mandei para você no teu WhatsApp, tá? O texto Tá, que foi enviado para mim. Tá bom, obrigada. E aí, assim, a princípio, precisa ser como se fosse um modelo de negócio. Então, né, a gente entender que a gente precisa, por exemplo, na relação da reciclagem, dos catadores. Então, essa cadeia desse modelo de negócio tem as pessoas que coletam lixo, tem as empresas ou as pessoas que utilizam esse lixo para fazer outra coisa e gerar todo um mercado em cima disso, né? Então, para mim, na minha visão, da gente implantar todas essas coisas, é realmente a gente gerar negócios e serviços que ainda não existem. Aí fala assim, mas como assim não existe? Não, não existe mesmo, porque assim, se você, por exemplo, começar a se interessar por ervas, você quer começar a implantar um modelo de negócio na sua vida, por exemplo. Aí você quer começar a fazer ervas para temperar carne, temperar frango, aqueles potinhos, né, com sal e ervas, só que você quer as ervas do seu quintal. Então você vai plantar, você vai cuidar e você quer as ervas naturais para você vender esse sal. Então, a partir dessa única atividade, é isso que a permacultura nos ajuda, né, nesse desenho dessas coisas. Dessa única atividade, essa única pessoa ela vai movimentar o mercado de adubos e de terra e de sementes, porque agora ela vai começar a cuidar das ervas em casa, então ela já vai começar a fornecer renda também para a pessoa que oferece esses insumos. Ela vai começar a pesquisar como que faz esses temperos e essas ervas para colocar em sopa, em caldo, em carne, vai obter um conhecimento para ela, e ela vai ir atrás de embalagem. Eu vou colocar numa embalagem de papel, eu vou colocar numa embalagem de vidro, né? Vou colocar numa embalagem de plástico. Não quero mais plástico, eu quero outra coisa. Então, tentando responder, né, isso que a pessoa colocou, a gente já sabe, a gente tem como se a gente tivesse um mar de informações. Dá para fazer um monte de coisa, dá. Mas qual que é a logística do dia a dia? Quem são as pessoas que vão colher essas ervas e botar para secar? Quem são as pessoas? É um mercado grande, é um mercado pequeno, né? Você vai vender só para feira local, uma vez por semana? Você vai na feira do produtor, 2 vezes por semana? Não, você vai deixar no Shinai. Então, tudo isso precisa ser pensado e é bom que que educacionalmente a gente tenha uma consciência, né? E aí a pessoa vai se colocando, eu sou melhor com venda. Eu não gosto de plantar na terra, não, mas se eu for lá com o produto e for lá bater na porta do Shinai, lá de outros lugares que pode vender o produto, eu vou. Entende? Sim. Então a gente cria, né, esse campo de trabalho e com a permacultura a gente começa a desenhar onde que a potência das pessoas vai entrar, porque tudo isso que eu estou falando para você, muitas vezes as pessoas fazem tudo sozinha, não é? Sim, você falou de fazer a horta na própria casa. Ele vai colher, vai picar, vai embalar, produz a marca dele. E dá um trabalhão tudo isso. Só que a partir do momento que a gente vai juntando mais pessoas, então assim, eu quero criar a minha marca de pimentas e tal, mas eu preciso de alguém do marketing. Aí depois inverte, né? Por exemplo, eu e você, a gente vai abrir um negócio. Então eu faço o seu marketing da sua frente, né? Porque você cria e você é a marca. E depois você me ajuda com outra coisa. Então, isso também é um recurso, né? Então, a permacultura, ela olha a capacidade humana como recurso, o seu tempo é recurso, dinheiro é recurso, a luz solar é recurso, captação de água da chuva é recurso.
Então, como que a gente vai conseguir administrar esses novos recursos como se a gente tivesse tirado um véu, né? Nossa, agora eu tenho novos recursos para poder trabalhar na cidade. E como que eu vou fazer que isso vire um negócio, que consiga pagar minhas contas, porque isso é bem importante, né, para todo mundo, né? Não adianta você ficar só, né, pagar as minhas contas e ao mesmo tempo eu estou praticando uma atividade que nunca foi feita antes. É um modelo de negócio sustentável, é um modelo circular, economia solidária, todas essas novas formas de se relacionar que a gente está experimentando, né? Tem uma coisa interessante que eu até comentar, vai de encontro, né? Não tem como. A vida humana, ela vai gerar uma modificação no meio natural. Então, a partir do momento que a gente vai ter que desmatar alguma área para você construir alguma coisa, tal, sempre alguma transformação a gente acaba fazendo, né? E aí eu lembro que teve um ano que nós fomos para o Pantanal, na Faculdade de Geografia, e nós ficamos numa sede da universidade, e do lado da sede da universidade tinha um hotel. Um hotel lá. E esse hotel ele tinha sido todo construído em madeira, ele estava acima do solo, mais ou menos uns 3 metros, por causa da cheia dos rios, né? Só que o impacto que foi causado com aquela construção foi muito baixo, assim, observando, sabe? Por exemplo, eu praticamente não vi cimento lá, não vi esse tipo de coisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu acredito até que poderiam ter utilizado outras técnicas, porque a gente não ficou nesse hotel, então banheiro acho que era normal, usava água ainda, né? Não tinha banheiro seco ali. Mas a gente passeou por lá, a gente deu uma olhada no lugar, né? E aí eu fiquei pensando assim, depois eu fiquei pensando, por exemplo, as pessoas procuram luxo, né? As pessoas procuram luxo. Quero ir lá para Balneário Camboriú. Aí chega lá em Camboriú, um monte de prédio. Era um lugar lindo, destruíram, a água tá suja. Só que esse luxo que se busca, ele é buscado porque se busca um conforto também. Então a pessoa busca um luxo porque ela vai ter conforto com aquilo ali. Aí quando você começa a observar bioconstrução, apropriação do espaço de uma maneira mais orgânica, você vai ter esse conforto. Sim. E o que vai determinar se a tua construção vai ser luxuosa ou não é o modelo arquitetônico que você vai colocar lá. Você pode fazer uma coisa super luxuosa de bambu, com impacto mínimo, né? E isso é uma das coisas que eu tento mostrar muito para as pessoas, que eu falo, gente, nós podemos... O pessoal tem que parar de achar que até que eu conversei com você, que é hobby, né? Sim, é trabalho, isso. É uma formação profissional, exatamente. É porque a gente não tem escola de agricultura. Se você quiser aprender a plantar, como que você vai fazer? A gente não tem nem escola técnica ou escola de marcenaria, né? Tem um curso de carpintaria, que é uma coisa bem assim, você vai servir o engenheiro, né? Não incentiva muito a criatividade, a utilizar o que você tem, porque a permacultura traz muito isso. Então, se a gente vai bioconstruir com bambu, é porque tem bastante bambu no lugar. Se a gente vai usar garrafa de vidro, é porque tem bastante garrafa de vidro no lugar. É abundante, ou a garrafa de plástico, né? Então, assim, é uma coisa que é bem importante, que é assim, muitas vezes fica aquela coisa muito radical, né? Eu vou construir só com pedra, só com barro, nunca vou usar cimento. Mas, assim, tem técnicas, né, que você usa lá 10% de cimento, que já reduz pra caramba a quantidade de cimento que você vai utilizar, porque a gente sabe que é um material que é altamente poluente, né? Porque a gente está aprendendo a construir de uma maneira segura, utilizando outros materiais. Porque até então, é muito assim, quem constrói? O engenheiro e o arquiteto, ninguém mais. Ninguém é capaz de construir uma casa segura, entendeu? A gente vem muito com esse medo, né? É igual as mulheres com cesárea, né? Mesma coisa, nenhuma mulher é capaz de parir mais, tem que fazer cesárea. Então, são muitas coisas da sociedade que vieram, né, ao longo de hábitos, assim, e que a gente está falando sim, e está tudo bem. Então, assim, o que a gente vê de muito calor, de muita chuva, de muitas alterações climáticas que a gente escuta há muito tempo,
a gente está pegando, né, a conta agora. E a gente precisa começar a plantar, fazer diferente para conseguir colher lá na frente. Se a gente não plantar agora, quando que a gente vai colher? Sim. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, Thaís, eu já pensei bastante sobre isso. Por exemplo, vamos pensar numa cidade como São Paulo, capital, né? Poluída pra caramba, e o ar atmosférico também, né? A pessoa respira fumaça ali. Um monte de prédio, e na área central ali, não só na área central, mas quando você vê São Paulo de cima, pô, é uma selva de pedra. Como é que eu vou plantar árvore lá? Você vai pensar, né? Pô, mas eu posso fazer os jardins verticais, né? Posso fazer os telhados verdes. Então, deu para eu pegar um centro urbano como São Paulo, Nova York, Tóquio, por uma questão de mudança cultural mesmo, encher de coisa verde, purifica o ar atmosférico. Isso vai ser direcionado diretamente para a nossa própria saúde, porque nós vamos respirar melhor nesse ambiente, melhora o conforto do lugar, melhora o conforto térmico. E não é um negócio de bilhões para aplicação disso, né? É uma questão, assim, de mudança de paradigma, de consciência mesmo, né? De você estar num prédio ali e o síndico fala, nós vamos fazer um telhado verde aqui e um paisagismo com... É uma escolha. Sabe? Sim. E aí eu fico pensando, eu falo, qual é a dificuldade de chegar nisso, né? Onde que tá o nosso erro? Aonde que Porque quando as pessoas estão estressadas, e nós estamos, de maneira geral, nós temos o nosso cansaço, o que nós procuramos? A natureza. Quer ir para a praia, quer tomar um banho de rio, e a nossa cidade está suja, está tudo estrupiada, né? Então, assim, são coisas que, às vezes, seriam até mais baratos para a gente aplicar, não exige, até se os governos focassem nisso, sabe? Eu falo, por que o governo não toma uma iniciativa, gente? São coisas assim... Acho que o mais difícil seria na questão da poluição dos rios. Daí a gente teria que ter um incentivo mesmo para a produção dos produtos de limpeza biodegradáveis, porque a gente polui, que é uma coisa que eu já contestava. Poxa, nós usamos produtos de limpeza que poluem a água, que é a nossa fonte de vida. Tem uma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Então, como eu preciso fazer a limpeza, né? Porque essa higienização, esses produtos que nós criamos, eles foram fundamentais para que a gente conseguisse vencer os vírus, bactérias, né? No centro cirúrgico e tudo mais, só que ao mesmo tempo eles poluem pra caramba, né? Você lava uma roupa, o detergente está poluindo a água, você lava... E os nossos sistemas de tratamento de água, eles não dão conta de limpar 100%. Sempre fica resíduo, esse resíduo eles jogam no rio de novo lá, né? Às vezes, não vou ficar denunciando aqui, né? Mas às vezes a própria Sanepar não dá conta de fazer a limpeza de tanta sujeira que chega junto com a água, isso volta para o rio. Acaba voltando. Eu vou te falar um pouco dessa questão de legislação, sobre isso que você falou. Aí tem aqui nos comentários, tem alguém que falou que mandou mais uma pergunta aí no WhatsApp, enquanto você vê. Essa pessoa que mandou, ele chama Rogério. Deixa eu ver aqui. Falou que manda outra, mas enquanto isso eu respondo aí. Tá, então, daí no final eu leio a outra. Sobre o que você falou, né, dessa questão tinha que ter um plano de governo, né? Isso é uma coisa arquitetônica, né? Que transforma lugar. Então, existe a Grazi Carvalho, que ela é uma pesquisadora brasileira, que fala sobre um conceito de cidades inteligentes. Então, ela tem um instituto que se chama Instituto de Smart Citizens, e ela fala sobre esse conceito. Ela mostra várias cidades que já adquiriram esse conceito, né? Que precisa de 4 agentes de ação. O cidadão, inovação, né? O cidadão comum, as instituições de ensino, as empresas e o poder público. Então, a gente precisa ter esses 4 alinhados. Para poder fazer o quê? Para cumprir leis do plano diretor. Então, toda cidade que tem mais de 20 mil habitantes, ela precisa ter um plano diretor que ele é renovado a cada 10 anos. Então, quem faz a construção desse plano diretor, por exemplo, aqui em Maringá, eles criaram um instituto de pesquisa para fazer esse novo plano diretor, que é o IPLAN.
Então, eles instituíram esse grupo de profissionais, construíram um instituto para poder colocar o plano de Maringá. Então, assim, a ideia é que Maringá, nos próximos 10 anos, ela aumente em 25%, 30% mais ou menos a quantidade de seus habitantes. Então, sempre fica esse plano, Yuri, no físico, no estrutural arquitetônico, né? Como que a cidade vai crescer? Como que vão ser os bairros, né? Como que vão ser as praças? E aí esse conceito de cidade inteligente que a Grazi Carvalho fala é sobre como vai ser a relação das pessoas, como que vai ser, onde que vão ser os postos de saúde, como que vão ser as escolas, como que vai ser a colheita de lixo, como que vai ser a chegada da água. Então, você que é da geografia, né, e sabe o quanto que o planejamento é importante nesses momentos, ele é fundamental para a gente desenhar essa rota, né, do que a gente tem na cidade, o problema que a gente tem, a água da chuva polui o rio, a gente não tem pessoas que são capacitadas para utilizar o bambu aqui dentro, existe um monte de problema que faz parte do plano diretor. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que os municípios têm adotado a lei da ODS, que também é conhecida como 2030. Então, a gente está em 2022, então, os municípios se comprometem até o ano de 2030 a assinar mais leis de incentivo a práticas como a que a gente está conversando aqui. Esse movimento todo que eu estou fazendo aqui na cidade, como formação, de colocar as pessoas para colocar a mão na massa, delas enxergarem isso como uma possibilidade de vida, de renda e de cuidado do meio ambiente. Então, é uma formação muito específica e muito necessária. Então, acho que vai juntar, né, toda essa questão de legislação, dos nossos problemas e que tipo de movimento, e usar a nossa potência já. Você é professora, eu sou professora. Quem são as outras pessoas que estão dispostas, né, a compartilhar o que sabe a respeito dessas práticas? Então, você falou um negócio interessante, que é juntar as pessoas, né? Eu tinha feito, acho que um dos últimos vídeos que eu postei no canal falando sobre o ecossistema, que daí eu falei que, né, sobre sustentabilidade, de nós recriarmos as cidades de uma maneira mais sustentável e tal. E aí fizeram um comentário no vídeo que era interessante formar um profissional para fazer isso. Não. Eu falei, não, Tem como. já existem um monte de profissional. As pessoas que não estão escutando o que os caras estão falando, né? O que a Thaís está mostrando, entendeu? Mas tem um monte de profissional. O que nós precisamos é fazer com que nós, esses profissionais que têm essa visão, trabalhem junto, em equipe. E é hábito, né? Você que trabalha com arte, com técnica, né? Com treinamento, a gente adquirir um hábito de separar o lixo em casa todo dia. A primeira vez você não vai conseguir, a segunda também não, mas na terceira você já conseguiu mais rápido, você não esqueceu, você lembrou. Aí no outro dia você esqueceu, mas daí você voltou e fez de novo. Então, é esse exercício prático da vontade do quê? De fazer diferente. Então, por isso que quando a gente reúne pessoas e a gente conversa sobre o que a gente conseguiu ganhar, o que é difícil fazer, como superar as nossas dificuldades, né? Mas você quer ver a pergunta aí? Deixa eu olhar aqui. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Eu acho que está no campo da agricultura. Vamos ver, ó. Nas últimas décadas, a agricultura se baseou em sistemas agroindustriais destrutivos. Portanto, a permacultura representa uma alternativa que pretende evitar o desenvolvimento contaminante das plantações. Um habitat projetado segundo os princípios da permacultura é um sistema que combina a vida dos seres humanos com respeito aos animais e às terras cultivadas. Assim, as moradias são feitas através de material reciclável, os animais de granja vivem integrados em um habitat acolhedor e tudo que é cultivado mantém critérios de sustentabilidade com o meio natural. Consequentemente, um projeto com essas características inspira respeito à natureza e, paralelamente, é uma abordagem cultural e filosófica. Pode-se dizer que é uma forma de vida e não simplesmente um negócio? Sim, então, essa questão da permacultura como uma filosofia de vida.
Sim, então assim, na minha perspectiva e de muitos outros, porque é uma questão de perspectiva de vida, porque a gente está utilizando, é igual jogar um videogame, você usar uma ferramenta. Então você pegou aquele jogo, né, colocou no tabuleiro, e aí você vai percorrendo as pétalas da permacultura, olhando para o seu próprio viver. Então, eu comecei a fazer algumas aulas a respeito disso, elaborar alguns materiais para ensinar a permacultura mesmo, para quem está afim de utilizar essa ferramenta, que não é uma coisa muito difícil, porque você vai começando a se perceber e está muito relacionado com o autoconhecimento. Então, para você de fato se sentir capaz de fazer alguma coisa e de você dizer assim, olha, eu sou adepto à filosofia de vida da permacultura, né? Para você chegar nesse ponto, você só o fato da pessoa estar aqui assistindo uma live com a gente, né? Vendo a gente falar disso, para mim ela já está dando o primeiro passo, porque ela está se aproximando de pessoas que estão falando o que ela acha que é interessante, que estão procurando soluções, que já está fazendo isso como um exercício, né? Então, quando a gente percebe, né, a possibilidade dessa vida permacultural, que nada mais é que você organizar aonde a gente vive. Então, a partir do momento que não tem como a gente destruir todas as cidades e construí ela de novo. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Certo? Isso é óbvio. Só que o que acontece nessa casa, que nem aqui em casa, ela tem lá, o terreno tem lá 300 metros quadrados, aí a casa ocupa tantos metros quadrados. Nesse quadrado, né, como que a gente já consegue ter algumas adequações que a gente já começa a perceber no nosso dia a dia o quanto que aquilo nos ajuda, né? Seja direcionando a água da chuva para a horta ou guardando a água da máquina de lavar roupa para você lavar a calçada ou lavar o carro, que tem essa possibilidade também, né? De você armazenar a água da máquina, não só da chuva, né? Então, assim, existem alternativas que elas não estão concentradas num profissional que vai chegar lá na sua casa e vai começar a fazer um list, né? Um checklist. Ah, isso. Esse pacote custa tanto, esse pacote custa tanto, aí ele começa a construir na sua casa. Porque se for assim, sempre as pessoas vão ter que ter muito dinheiro para ter acesso a esse tipo de coisa. E não é essa a pegada. Uma coisa que eu achei legal que você falou é a questão que, por exemplo, né, quando eu perguntei da legislação para construção, que é permitido eu fazer os materiais que eu bem entender construir a minha casa. E aí você citou a questão, né, de eu fazer a construção ali com a minha família, né, eu participar da construção da minha casa. E depois você falou das hortas, né, comunitárias, tal, que já tem um trabalho em equipe ali. E eu lembrei de quando eu estava lá em Santa Catarina, que é normalmente o lugar que eu vou quase todo ano, o pessoal do lugarzinho que eu fico lá, eles fizeram um mutirão e fizeram várias pracinhas no decorrer da praia, assim, sabe? Banquinhos, balanço. Tem um vídeo que eu mostrei que fizeram um chuveiro manual, que você bombeia a água direto do lençol ali, mas tudo manual, tudo feito à mão. O pessoal pintou. Então, assim, eu fiquei procurando, eu vi que tinha um coletivo, era uma professora de artes, que juntou a galera, fez a liderança, formaram um coletivo, e aí fizeram um monte, através do processo de mutirão, através dos mutirões, fizeram um monte de pracinhas no decorrer da praia, que é uma praia em linha reta, assim, ela tem 120 quilômetros de linha reta, daí eu fico num balneário ali que deve ter 1,5 quilômetro, 2, assim. E aí você vai andando e tem um monte de pracinha feita, tudo através de mutirão. E aí eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Então, olha só o poder que nós temos como sociedade civil. Organizada, exatamente. E o que nos impede de fazer isso? A rotina que a gente tem. Sim. Cara, eu saio de casa 9h30 da manhã, chego em casa às 11. Uhum. E chega no final do mês ainda, tô lá rindo de nervoso que não tô conseguindo pagar as contas e vem cartão vermelho, aquela loucura. Sim. Então, voltando para a pergunta, né, que o nosso amigo fez aqui, o Rogério, que ele perguntou se além de um negócio, é uma filosofia. Sim, é uma maneira de mudar a visão. Ela se torna um negócio porque é a maneira com que nós nos relacionamos, né? Não ninguém come também, né? Não, a gente vai lá, promove a mudança, mas não desenvolve.
Mas se não tiver esse pensamento coletivo, não tem como pôr em prática, né? E a gente tem essa tendência natural do individualismo, porque a gente recebeu isso como educação também, né? Então, na escola você tinha que estudar para ter uma boa nota, em alguns momentos até para... Eu estudei em escola pública aqui na cidade, você ia para as turmas, né? Teve uma época que você ia para turmas mais, assim, evoluídas, tinham os melhores professores, que era mais tranquilo, conforme a sua nota, né? E passar no vestibular... Então, a gente nunca é exercitado a falar assim, não, vamos sentar e estudar junto para a prova do vestibular, porque a gente quer que todo mundo se dê bem, porque a gente já tem essa ideia de que é escasso, de que se você não tiver um diploma, que não é todo mundo que pode ter, você não vai conseguir ter um dinheiro bom para poder sustentar a sua família. Então, não é exercitado nenhum tipo de educação que seja diferente. Então, por exemplo, para consertar, seu relógio quebrou. Você tem seu relógio, seja eletrônico ou normal, você vai levar para o cara consertar na relojoaria. Existem escolas de relojoaria, né? Então, tem várias profissões, várias coisas que resolvem os nossos problemas, mas que a gente não valoriza, que a gente não vê aquilo como essencial. E muito pelo contrário, muitas vezes a gente valoriza outras coisas que muitas vezes nem são tão cruciais e importantes para que a gente funcione bem. Então, a gente tem, né? Não, continua. Então, essa valorização do quê? O que a gente está fazendo com o nosso tempo, né, com a nossa energia, que tipo de negócio que a gente cria a partir disso, porque a energia do dinheiro ela é necessária para a gente edificar coisas, todo mundo precisa, só que a partir do momento que eu tenho essa relação com esse dinheiro, que outros recursos que eu observo também, movimentando, porque a vida é movimento. A vida é uma troca, né? Então, a partir do momento que eu consigo trocar com você a respeito de um conhecimento, você pode me vender uma aula, por exemplo. Eu vou aí na sua casa fazer uma horta e depois eu vou fazer uma aula de defesa pessoal com você e tá tudo bem. A gente não falou em dinheiro. Eu já fiz bastante troca. Tem uma troca que eu faço, assim, a gente que trabalha com luta, o corpo machuca muito. Então, você tem que ter um suporte, né? Além de você fazer lá uma musculação, mas é bom ter um fisioterapeuta, alguém que esteja do teu lado. Aí, como que eu consegui isso? Tem uma mãe que eu dou aula para ela e para 2 filhos. São 3 filhos, mas tem um que, por enquanto, não está querendo lutar. Já treinou, mas não quer mais. Então, eu dou aula para eles 3 e ela me atende quando eu preciso. Né? Ótimo. Lesionei uma coluna, sei lá, quando eu estou muito travado, eu dou um grito, ela chama Yumi. Eu falo, Yumi, preciso da tua ajuda, vai lá, me solta inteiro. Então, é a economia criativa, né? Eu estou ajudando, os meninos treinam comigo, ela treina tal, e ela me ajuda também. E não tem vínculo de dinheiro nenhum. Isso, e de a gente exercitar isso, não assim como uma alternativa, é porque eu não tenho dinheiro para trocar, não, é porque é necessário, porque é mais saudável para a gente enquanto relação, sabe? Isso acontecia também quando eu fiquei trabalhando morei numa fazenda de agrofloresta lá no Rio de Janeiro, e ela vendia aquele molho pesto, sabe, num pote de vidro, né, o molho pesto. E aí era muito bom, um molho pesto maravilhoso, e alguns clientes gostavam tanto que eles voltavam para comprar quando aquele acabava. Aí o que ela começou a fazer? Ela é bióloga também. Ela viu, você não me traz o pote velho? Me traz o pote velho que eu te dou um desconto. Porque daí ela pegava o pote velho, esterilizava de novo, fazia todo o processo, embalava de novo e voltava no jogo de novo. Então, era uma forma do que? Dela economizar material, embalagem, ela não estava produzindo lixo, então todo mundo ali estava criando uma economia, vamos dizer assim, né? Pró-lixo, né? Pró-resíduo, e a pessoa ficava super feliz, porque ela tinha um desconto no produto que ela gostava e ela tinha um cliente fiel, como se fosse uma assinatura. Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Apesar da gente ter colocado, como é que tá teu tempo aí? A gente, faz 1h13 que nós estamos conversando. Você quer prolongar mais um pouquinho? Passa rápido, né? Pergunta essa aí e a gente vai encerrando. Aí eu acho que a gente pode falar do nosso trabalho um pouco no final e aí como que as pessoas podem achar a gente. Fechou. O que você acha? Não, ótimo. Eu vou só ia te perguntar, ia pedir para você falar um pouquinho sobre agrofloresta e tal, porque normalmente quando eu falo muito disso, sabe? Sempre converso com o pessoal que está na academia lá, eu sempre estou falando
de agricultura sustentável, de bioconstrução e tudo mais. E aí sempre me contestam da seguinte forma, falar, tá, mas nesse método aí nós vamos conseguir abastecer o planeta com comida? Eu falo, claro, poxa, né? Você tem muito conhecimento envolvido hoje em dia. Você vai fazer um curso de agricultura sintrópica, um curso de permacultura, o pessoal tem conhecimento pra caramba. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Abastecimento, produção, enfim, né? Tá. Então, acho que é assim, né? Vocês não vão gostar muito do que eu vou falar, e como eu vou falar, mas é a maneira mais fácil de entender. Quando vem essa pergunta, né? Se a orgânico, a agrofloresta, seja lá qual for a técnica, né, é capaz de alimentar. Porque com a agricultura que é ruim porque prejudica o solo e tem um monte de veneno, a gente tem 50% de desperdício de comida. Então, 50% das coisas que são compradas, elas vão direto para o lixo. Então, começando por aí, né? Então, um dos problemas de falta de alimentação não é a produtividade. Com as técnicas de agrofloresta, agricultura biodinâmica, porque são várias técnicas de plantio, né? A vantagem da agrofloresta é porque a gente já utiliza as próprias plantas que estão ali no sistema para fazer uma cobertura e já fornecer os nutrientes necessários. Então, a gente planta muitas vezes espécies já nesse planejamento, porque é uma linha reta, né? Como é uma técnica de recuperação de áreas, então a gente vai colocar numa área que não tem nada, que tem pasto, né? E tal. A ideia principal da agrofloresta é essa. Então, se você coloca numa linha, tem espécies que você já vão estar lá para poder naturalmente fornecer nutrientes para outras que vão vir. Então, assim, a vitalidade que as plantas têm quando elas estão plantadas em conjunto também é outra coisa. Então, assim, tem vários dados científicos, né, falando sobre essa alta produtividade em técnicas de agrofloresta. Isso vem muito dessa questão da propaganda também, né? Olha, foram vendidos não sei quantos quilos de soja pelo estado do Paraná, maior produtividade da safra, fala em números, né? De milhões de movimento de negócio. Mas não fala nada assim sobre a agricultura familiar. 75% da comida vem da agricultura familiar, de fato, né? Então, esse agro que a gente vê os milhões aí, a maioria das comidas vão para fora, e essa soja que ela é exportada, né? Eles utilizam no processo de industrialização. Então, muitas vezes, o recheio da pizza, né, do nugget lá que você vai comer, ele não é frango, é outra coisa, é soja, né, aquela massa, né, que está ali dentro. E para fazer ração também, para manter a pecuária lá de fora e daqui de dentro. Então, assim, o Brasil é o maior solo produtivo do planeta. Então, acho que a gente, enquanto brasileiro, né, a primeira coisa a gente reconhecer. Então, assim, não tem como a gente passar fome, vamos dizer assim, utilizando essa técnica, né? Eu acho que a gente passa fome justamente pela minha dor. A minha maior dor é porque poucas pessoas sabem plantar, poucas pessoas sabem que a terra é abundante. Sabem como olhar o sol e dizer, né? Olha, é assim que eu tenho que plantar, né? Porque a gente vem muito com essa ideia de o sítio era muito sofrido, né? Tinha que trabalhar muito e ganhar pouco por causa das condições e tal. E a gente nunca tem uma lembrança, né? Eu mesmo, antes de ter essa experiência, eu nunca tinha lembrança de um sítio farto, né? Desse conhecimento da terra ser uma coisa farta. Foi só depois que eu aprendi na prática. Thaís, nós temos mais duas perguntas. Tem uma que está aqui no chat, foi o Akil que mandou. Existe algum país de base que usa a agrofloresta como sistema de produção principal? Então, porque assim, a agrofloresta realmente ela é uma técnica que foi desenvolvida sintrópica, né, pelo Ernest, ali no sul da Bahia. Ele é suíço, mas ele mora no Brasil há mais de 40 anos e desenvolveu essa técnica junto com os índios. Eu sei que a Holanda, em 2022, não ia ter mais nenhum tipo de vegetal ou produção natural com veneno no país, nesse ano. Então, porque é muito assim, né? É orgânico, mas não tem como você ser agrofloresta e não ser orgânico, sabe? Não tem essa possibilidade.
Então, a gente ainda tem uma resistência muito grande, principalmente da academia, por essa questão da produtividade, né? Porque existe todo o cálculo, né? Vai colocar tantos milímetros de nutriente, tanto de água e vai dar tudo certo, como se fosse uma receita de bolo, né? Mas na natureza isso é muito diferente, porque o microclima, a maneira como vai chover, como que os micro-organismos se interagem no solo, né? É uma outra história. Só que a gente pode utilizar essa tecnologia mesmo a nosso favor. Por exemplo, existem países que são pequenos e muito urbanizados, que eles estão fazendo mini fazendas com hidroponia dentro do supermercado. Então, o mercado, em cima do mercado é teto solar, muitas plantações de hidroponia e horta vertical, e aí, em vez de você ir no reservado, lá no frio, né, você vai na hortinha do mercado e você pega fresco. Uma mudança. É a questão de você pegar a ideia e falar, cara, vou pôr em prática isso aqui. Né? Eu vejo que é muito disso. Então, assim, porque aí, mas só para terminar para responder essa do Akil, porque assim, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, isso em relação a qualquer coisa, pedagogia Waldorf, é legal essa pedagogia? Então me fala aí um país que já utilizou isso. Então, a pedagogia Waldorf tem 100 anos, tem gente que nunca ouviu falar. É recente, né? Então, assim, a escravidão existe desde que a gente reconhece, e tem gente que é escravizado em 2022. Sim. Então, assim, para mim são questões de, assim, eu não posso dizer, eu não vou fazer isso porque eu não sei onde funcionou. Não, eu vou fazer isso desse jeito, porque eu tenho um grupo de pessoas que concorda comigo que a gente deve fazer dessa forma, e a gente vai empreender e vai fazer acontecer. E a gente vai lidar, né? E a gente vai lidar com as consequências, só que a gente acredita tanto que isso vai dar certo que a gente vai fazer de tudo para dar certo. Então, eu aprendi muito isso com a comunidade da pedagogia Waldorf, né? Porque eram pais e professores que se reuniram, criaram uma associação e faziam uma escola. Então, essa possibilidade, que eu só acredito em mudança do mundo, né? Que ele falou, de agrofloresta ser a resolução dos problemas. A gente nunca vai achar uma solução para todos os problemas, porque os problemas, eles são locais. Né? Eles são locais. Sim. Tem outra pergunta, você falou? É um texto, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Eu acho que agora é sobre a parte de arquitetura. A permacultura defende para a arquitetura métodos ecológicos, econômicos, que respondam às necessidades básicas dos seres humanos, que empreguem mão de obra local, que não prejudiquem o meio ambiente e que se tornem autossuficientes a longo prazo. Exemplo disso são os materiais feitos com matéria-prima reciclada ou do local da própria obra. Também as técnicas construtivas verdes, como os terraços e jardins, que ajudam a combater o surgimento de ilhas de calor nas grandes cidades. É certo dizer que os princípios da permacultura em arquitetura são criação e coordenação de projetos que visem um futuro mais sustentável, obtenção de recursos próprios, autonomia e uso de sistemas não poluentes e renováveis, redução de resíduos sólidos, renovação do ecossistema hídrico e tratamento de efluentes, valorização da diversidade e aceitação e adequação à mudança. Na verdade, ele pergunta assim, se tudo isso que eu li é correto dentro da permacultura. Então, assim, ele pediu essa relação da permacultura com a bioconstrução, né? Então, acho que uma coisa que é bem importante, tá ali, uma pétala é espaço construído, e a bioconstrução é uma técnica para lidar com esse espaço construído, né? Então, acho que a primeira coisa é aí. E aí, assim, quando a gente faz o curso de permacultura e a gente quer ser chamado de permacultor a partir disso, a gente adquire a capacidade de desenhar espaços. Então, o que isso significa? Então, eu vou partir do indivíduo. Então, eu, Thaís, estou aqui no meu mundo. Então, agora, onde eu ocupo? A minha casa. Então, a minha casa é a minha segunda casa, né? O meu corpo, depois a minha casa. E a partir dessa noção da minha casa, essa casa, conforme o clima que é externo, como que ela seria mais adequada para eu conseguir sobreviver ali na tranquilidade? Porque hoje tudo é construído de concreto, então quando bate o sol, ferve, a gente tem que ligar o ar-condicionado, porque senão a gente não suporta ficar lá dentro, certo?
Então, a permacultura, ela quer olhar para a bioconstrução de que maneira? Você vai observar o clima de onde você está, você vai observar os recursos naturais que você tem ali, por exemplo, os fortes, né, que a gente tem no litoral daqui do Brasil, eu conheci os do Nordeste, né, eles foram construídos há 500 anos atrás, foram construídos com areia da duna e óleo de baleia, que eram os materiais que tinham abundantes lá. E eles estão até hoje lá recebendo água do mar, estão lá em pezão, firme, beleza. Então, muitas vezes, a bioconstrução, não estou dizendo que essa pessoa que fez a pergunta, ela está dizendo isso, tá? Ela é muito mal vista, no sentido de ser uma coisa arcaica, uma coisa insegura, uma coisa que não funciona, ou que são pessoas amadoras que estão fazendo aquilo, né? E, na verdade, quando a permacultura traz a bioconstrução, ela quer te oferecer uma maneira mais prática de você conseguir uma casa boa, que ela seja adequada ao clima que você tá, para poder te fornecer saúde. Então, assim, na minha perspectiva, eu, Thaís, bem particular, eu uso a permacultura porque eu viso a minha saúde mental, minha saúde espiritual, como que eu vou me relacionar, onde que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer isso. Então, ela é uma ferramenta que me ajuda a olhar as instâncias da minha vida e em quais lugares que eu quero estar. Então, se eu quero, por exemplo, deixar de comer carne, eu vou começar a procurar pessoas que fizeram a transição, deixaram de comer carne e foram caminhando, né? Porque se eu for procurar um vegano que foi um vegano desde que nasceu, talvez eu tenha dificuldade, né? Sim. Então, a permacultura e a bioconstrução, elas estão casadas nesse sentido de desenho. Então, o permacultor vai desenhar, pensar naquele espaço, e a bioconstrução vai vir para preservar a saúde daquela pessoa que está ali naquela vida que a gente está pensando. Teve uma outra pergunta, eu acho que foi ele mesmo, que falou dessa questão da harmonia, né, que a permacultura é a harmonia de onde o ser humano está, né, com o ambiente, eu acho que foi ele mesmo que falou. Eu mandei os textos dele no seu WhatsApp. Tá bom, obrigado. O Rogério contribuiu. Obrigado aí, Rogério, pela contribuição. Muito bom a sua contribuição aí. Mas eu acho que é isso então, Thaís. Quer comentar mais alguma coisa? Eu quero falar aí para o pessoal que está aqui em Maringá, em região, para acompanhar nas redes sociais, né? Eu também tenho o canal Thaís e Perme Bambu na Cidade, que do mesmo jeito você vai me achar no Insta, né? E que para acompanhar quando tiver as práticas presenciais. Então, as práticas de colocar a mão na ferramenta, né? Que é a partir desse projeto Experimenta, Permacultura, e também o Círculo de Fogo. Então, o Círculo de Fogo é um encontro que ele acontece a cada 15 dias. Então, ou eu fico aqui no Parque Alfredo Niffler, né, aqui na Vila Morangueira, conhecido como Buracão. Comecei aí no Parque do Ingá também. E em alguns momentos eu vou em eventos. Algumas pessoas me convidam para eventos, falam, eu vou fazer um evento aqui em casa que tem a ver com sustentabilidade. Me chamam porque eu levo os livros. Então, você pode ter contato com os livros. Eu nunca ouvi falar de permacultura, eu nunca vi nenhum livro. Então, você vai poder pegar um livro de permacultura na mão, olhar as figuras, entender melhor o que é. No meu material também fala sobre as coisas que eu sou potente, que é a bioconstrução, a bambuzeria, né? A arte da bambuaria e o plantio de alimentos. Então, eu tenho algumas coisas, um baralhinho que fala sobre hortas, né? Que é o material da Carol Costa. Aí, às vezes, eu levo umas peças de bambu para você pegar também e ver, né, como é que é esse material. Pegar, sabe, sentir. Então, eu faço esse convite, né, no presencial, para que a gente possa se encontrar, se conhecer. Ai, que legal assistir, né, a live que você fez com o Yuri. A gente é de Maringá, a gente é da região, para a gente começar a se reconhecer em pessoas que querem estudar, querem praticar e criar esses modelos de negócio para a gente trabalhar com sustentabilidade na cidade. É isso que eu queria deixar de recado aí. E para você também, né, Yuri? Assim que possível, você estiver nas práticas aqui do nosso projeto, conhecer. Então, pessoal, a Thaís aí, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, entra no Instagram dela e no canal do YouTube, que eu já dei uma olhada lá, tem conhecimento pra caramba, tem bastante coisa prática lá, os teus vídeos, né? Mostrando bastante coisa prática. E é isso aí. É isso, Thaís. Acho que só agradeço.
Obrigada a vocês que estiveram aí fazendo pergunta ao vivo. Separaram os pedacinhos do sabadão para estar com a gente. Obrigada. Então. Agradeço a todos, pessoal. Para quem, acho que a maioria do pessoal aí que estava aí já me conhecia, mas se tiver alguém aí que não me conhece, eu trabalho com arte marcial também aqui na cidade. É até engraçado, né? O cara vai lá da academia de porrada para falar de permacultura. Mas eu queria deixar uma coisa, falar algo legal aqui, que normalmente quando nós pensamos em arte marcial, em luta, a gente vê só pelo campo esportivo, né? Eu lembro até de uma vez que eu estava vendo uma reportagem e aí a repórter falou assim, fulano de tal, o ex-atleta. A pessoa não era o ex-atleta, ele era um faixa preta, só não competia mais. O esporte é só um campo. E eu sempre me perguntei assim, por que eu treino? O que eu vou fazer com a força que eu estou adquirindo? É só para sair na porrada com a galera e, venci, estou feliz, vou embora, deito realizado? Porque a gente tem essa questão da competitividade, né? Sempre ficava me perguntando isso. E, na verdade, o que eu tento mostrar para o pessoal que treina comigo, que a força que a gente adquire através da arte marcial, ela tem que ser utilizada para a construção da sociedade. Inclusive, você falou, né, você tem lá uma pessoa doente em casa, você precisa cuidar da pessoa e você faz a permacultura para a tua renda em casa. E me veio isso na cabeça na hora. Por exemplo, meu pai está doente nesse momento, até está no hospital, tirou atraco ontem, ficou 95 dias no hospital. E a força que eu tenho hoje, eu consigo pegar meu pai no colo, tirar de onde ele está, pôr em outro lugar. A minha avó, quando precisou de cuidados antes dela fazer a passagem, ela também tinha confiança, porque se acontecer alguma coisa, ela tinha uns ataques epiléticos e eu estava do lado dela, eu conseguia pegar ela no colo, pôr na cama. Então, e sem falar na questão, poxa, para você poder fazer uma construção, para você fazer uma horta, fazer uma agrofloresta, exige força ali também. Não é uma coisa fácil passar um dia lá com enxada. Você que trabalha sabe que é difícil, cara. Você tá com as ferramentas. Então, nós utilizarmos essa força que a gente adquire para construir as coisas, sabe? Então, às vezes, quem está olhando o Yuri aí fala, mas o cara tá vindo, o cara é geógrafo, mas está trabalhando com luta, o que tem a ver falar de sustentabilidade? É porque eu acredito nisso, sabe? E acredito também nessa questão que eu busco através do meu trabalho ali, orientação das pessoas, o nosso desenvolvimento como ser humano, e eu acredito que nós só vamos ser desenvolvidos realmente, de fato, a hora que a sociedade estiver limpa. Quando ela estiver limpa, é porque a gente desenvolveu. Enquanto ela estiver suja como está, com a pobreza como está, quer dizer que a gente não desenvolveu. Nós temos o conhecimento, mas ainda falta alguma coisa do desenvolvimento humano. Por isso que as coisas estão sujas, por isso que a gente briga muitas vezes ainda, por isso que a pobreza, a miséria, a pessoa passando fome lá, com tanto de recursos que nós temos, conversamos sobre isso, né? Então a ideia é essa. Essa é a ideia, pessoal. Usar a nossa força, usar tudo que a gente tiver, todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente adquirir para a nossa formação, para o nosso engrandecimento pessoal, para o nosso trabalho, mas usar isso para a construção da sociedade, né? Para construir as coisas. Acho que é isso, Thaís. Isso aí. Obrigada, viu? E essa força, né, que você falou da bioconstrução, até as mãozinhas pequenininhas das crianças, assim, de fazer o reboco, né, colocar na parede e fazer o reboco final. Então, todo mundo pode vir com essa força, né, de esculpir e de estar ali naquele momento. Acho que essa questão da comunhão também é bem legal, sabe? Me veio muito isso a hora que você falou, da gente realmente poder estar junto, né? Não só porque, assim, às vezes fica assim, né? Não, aquele serviço ali é pesado, só para o pessoal que é forte, né? E sendo que, na verdade, todo mundo precisa comer, a gente pode fazer um almoço enquanto o pessoal está lá pegando no pesado e separar uns materiais e já trabalhar com outras coisas, utilizar esse pouco momento que a gente tem junto, de tão escasso, né? E a gente já conseguir fazer vários movimentos, né? Em um único encontro. Mas a gente vai chegar lá. Eu lembrei de uma coisa agora também, né, para a gente ir fechando. Por exemplo, tem um negócio engraçado na sociedade que a gente vive, que é o desemprego, né? Desemprego, você parar para analisar, é um negócio que você fala assim, poxa, cara, desemprego. É como se você olhasse para uma parcela da população e dissesse, vocês não têm utilidade, né? Então não tem emprego. A pessoa
distribui currículo, alguém olha para o currículo e fala, não, você não me serve. Só que quando você vai para a permacultura, num mutirão, por exemplo, não existe ninguém que não sirva. Quanto mais gente, melhor. Todo mundo é agregado. Até entendeu? Aquele que fica tirando foto, filmando, ele é importante. Todo mundo é agregado, quanto mais gente, melhor, né? Então, voltando àquela questão do Rogério, de se é uma mudança filosófica, cara, porque você passa a olhar para todo mundo como importante. Sim. Você não descarta mais ninguém, você agrega, você acolhe, você abraça, você traz para perto, você motiva, você põe para frente, você levanta, né? Por mais que, como a gente já falou, é um mecanismo também de renda, mas é uma coisa assim, que, nossa, quando você começa a fazer as coisas ali com as próprias mãos, dá um senso de realização, assim, um negócio, assim, que às vezes a pessoa está meio depressiva, ela vai lá participar de uma vivência lá na escola comunitária da Thaís e vai mexer com bambu, vai mexer com terra, eu tenho certeza que ela volta para casa realizada aquele dia. Pode ser que depois, no dia seguinte, ela tenha uma crise de novo, porque volta à rotina normal. Mas naquele dia, naquele momento, a pessoa se purifica de um jeito assim, que você fala, gente, isso aqui é... Eu acho que é nesse ponto que as pessoas vão começar a olhar para a sustentabilidade com outro olhar, para uma cultura com outro olhar. Quando perceber... Não, transformar espaços é transformar vidas mesmo, Yuri. É desse jeito. Transformar a vida. É isso aí. É isso, então, Thaís. Tá certo, obrigada. Vamos continuando aí, vamos conversando. Beleza. Então, vou fazer um encerramento, tá? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Obrigada então, a todos. Pessoal, mais uma vez, entrem no canal da Thaís, se inscrevam no canal dela, vejam os vídeos, sigam ela no Instagram, porque é uma pessoa que está produzindo na prática aqui na cidade. Então, você que quer fazer a bioconstrução, você quer fazer uma horta na sua casa, você quer ter o conhecimento, é um profissional, vai atrás da Thaís, que ela está aí. Beleza? Procura lá, pessoal. Quem não conseguir ter acesso à Thaís e de repente não achar, me procura que eu passo os links e a gente vai se conectando. E agradeço, Thaís, a sua disponibilidade, tá? Por ter participado dessa conversa hoje. Muito obrigado. Esse vídeo vai ficar registrado, então as pessoas vão poder ver, rever muitas vezes. Quem não conseguiu participar da live hoje vai abrir o canal, tanto o meu quanto o seu, ver o vídeo. Foi muito produtivo, só agradeço, não tenho nem palavras. E agora fico na dívida de estar participando do mutirão com vocês. Beleza? Muito bom. E aí? Beleza? Beleza, então, obrigada. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.